preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no mundo gótico. A gente vai desvendar os mistérios de Carmila do Sheridan Le Fanu. Legal. Mais calmo. Não é só reler a história, a gente tem algo bem mais interessante para explorar. Várias traduções em português e novela, e de quebra, um artigo acadêmico que analisa cada uma delas. Não é interessante? E a pergunta que não quer calar é: cada tradução, será que nos mostra um Carmila diferente? Nossa, que pergunta! Fiquei curiosa agora. É porque traduzir não é só trocar as palavras, né? Não, não é? É tipo, você recria o universo da história em outra língua. Aí abre um leque de interpretações. Exatamente. E olha, Carmila, por si só já é uma obra cheia de mistério e de ambiguidade. Tá. Me fala uma coisa. Antes de Drácula virar febre, né, Carmila já explorava temas tipo sedução, obsessão e até, pasme, atração entre mulheres. E isso lá no século XIX. Que impacto você acha que essa obra teve no gênero? Olha, Carmila é considerada pioneira, né, na ficção de vampiros. Ela quebra a imagem tradicional, né, do vampiro homem e apresenta uma vampira. Complexa, sedutora, imagina? É. A ousadia do Le Fanu influenciou com certeza toda a literatura de vampiros que veio depois. Abriu o caminho para falar de sexualidade, da força da mulher, de uma maneira que naquela época era impensável. E por falar em ousadia, o artigo que a gente tem aqui menciona que Carmila fica meio que num limbo entre conto e romance. Que interessa em definição de gênero. Carmila meio que desafia, né, as caixinhas literárias. É longa demais para ser só um conto, mas é curta para ser um romance. Aí eu uso o termo novela, né, para definir obras assim nesse tamanho. E essa ambiguidade é bem característica do Le Fanu. Ele gostava de brincar com isso. É como se ele estivesse desafiando as regras, né? Totalmente. Falando em desafio, temos aqui várias traduções de Carmila, direto da Biblioteca Nacional. Só coisa fina. Olhando para elas, o que a gente pode aprender comparando essas diferentes versões. É que cada tradução, sabe, é como um prisma mostrando uma faceta diferente da obra original. Algumas, por exemplo, tinham prefácio, enquanto a edição da Brasiliense, de 1985, é um texto mais condensado. Interessante. Essas variações, por menores que pareçam, mudam a experiência do leitor. O artigo também fala de umas diferenças de formatação, principalmente nos diálogos. Você acha que detalhes assim tão pequenos podem influenciar a leitura? Claro, pontuação, tipografia, tudo isso muda o ritmo, o tom, até a forma como a gente interpreta os personagens. Por exemplo, o original em inglês usa aspas duplas para indicar as falas. Certo. Mas as traduções portuguesas usam travessões. Parece bobagem, mas muda a nossa percepção. Muda como a gente ouve as vozes na nossa cabeça. Exatamente. E a edição de 1985 que você mencionou, que condensa os 16 capítulos originais em 12. Que impacto você acha que essa decisão editorial teve na obra? Condensar um texto, sabe, é como editar um filme, você corre o risco de perder detalhes, desenvolvimento dos personagens, até camadas de significado. Fica a pergunta. Será que essa edição de 85 sacrifica a atmosfera gótica ou a profundidade da obra original? É uma questão para a gente pensar. E a edição da Berlin Desenvertec de 2010 inclui o prefácio conectando Carmila com outros contos da coletânea. Qual a importância disso? O prefácio, sabe, é como um portal que te leva para o universo do Le Fanu. Ele situa a Carmila dentro de um contexto maior, um mundo cheio de mistério e terror. Eu adoro quando a obra te convida para ir além das páginas. Sim. E falando em elementos visuais, a edição da Hedra de 2010 é a única que tem ilustração. Sério? Carmila the Dark Blue, do David Henry Friston. Como você acha que as ilustrações influenciam a leitura? Olha, as ilustrações são janelas para a imaginação do artista, né? Que podem influenciar a nossa própria interpretação. Imagina só como diferentes ilustrações da Carmila mudariam a forma como a gente a vê. Verdade. A imagem pode reforçar ou até desafiar o que a gente lê. Mas voltando à edição de 1985, me chamou a atenção que ela não menciona em lugar nenhum que é condensada. É mesmo? Por que será que a editora fez isso? É difícil saber, né? Mas podemos tentar entender. Sim. Talvez quisessem tornar a leitura mais fácil para o público da época. Ou, quem sabe, minimizar certos aspectos da história, tipo a sugestão de romance entre Carmila e Laura. É um tema que era tabu no século XIX, né? Com certeza. Essa missão levanta questões sobre ética editorial, né? Totalmente. Como as obras são apresentadas ao público. Mas, saindo um pouco das traduções, o que te fascina em Carmila? Olha, o que me intriga é aquele primeiro encontro da Laura com a Carmila ainda na infância. Antes mesmo de saber quem ela realmente é. É como se a sombra da vampira já estivesse ali, sabe? Financiando tudo de ruim que ia acontecer. Cria uma atmosfera de suspense desde o começo.
E a descrição da paisagem da Estíria, com certeza, contribui para isso. Ah, com certeza. Qual a importância do cenário na literatura gótica? A paisagem no gótico, sabe, não é só um pano de fundo, ela reflete o estado psicológico dos personagens. É. E os horrores que se escondem. Castelos em ruínas, florestas escuras, névoas densas. Nossa, que medo. Tudo isso evoca mistério e isolamento, o prenúncio de algo terrível. É como se a paisagem oprimisse a alma dos personagens, né? Exatamente. E falando em algo terrível, o acidente com a carruagem que leva Carmila para a casa da Laura é crucial na história. É. Um catalisador que coloca tudo em movimento. É como se o destino tivesse unido essas duas. Total. E a mãe da Carmila, que deixa os cuidados da Laura, é uma figura, no mínimo, enigmática. O que a gente pode analisar sobre ela? Ela é um mistério. Em algumas traduções ela é doce, afetuosa. Já em outras ela é fria, sinistra. Nossa. As motivações dela são obscuras. É. E a partida repentina dela deixa a sensação de que ela sabe mais do que revela. Como se escondesse um segredo terrível. E a Carmila, logo de cara, já mostra que não quer ficar no castelo. É. E insiste em trancar a porta do quarto. Sim, Isso, junto com o ser da mãe, levanta suspeitas sobre ela, né? sem dúvida. Aumenta o clima de apreensão. É como se ela se escondesse de algo, Ah. ou protegesse um segredo. E o Le Fanu descreve a beleza da Carmila de uma forma tão cativante, que contrasta com a crescente suspeita de que ela é uma vampira. Como ele usa essa dualidade. A beleza da Carmila, sabe, é uma arma de sedução, mas também um véu que esconde sua verdadeira natureza. Ele a descreve com traços delicados, voz doce, um charme irresistível. Mas, ao mesmo tempo, tem algo perturbador nessa beleza. Entendi. Uma melancolia, um mistério, que prenunciam a escuridão que ela carrega. É como se a beleza fosse uma máscara, escondendo a fera. E o momento em que a Laura encontra o quarto da Carmila vazio, mesmo com a porta trancada, é um ponto de virada na história, né? Totalmente. A partir daí, as suspeitas da Laura aumentam. O clima no castelo fica tenso. A dúvida vira certeza. E o medo, um companheiro constante. E essa tensão só aumenta com os rumores de um vampiro aterrorizando as aldeias. Nossa! Qual o papel do folclore e da superstição em Carmila? O folclore e a superstição, eles funcionam como um pano de fundo sombrio, É. um eco ancestral, que amplifica o horror da história. O Le Fanu usa as crenças populares sobre vampiros para criar uma atmosfera de medo e incerteza. Ele mistura realidade e sobrenatural. É como se as lendas ganhassem vida. E o medo se tornasse real. Exatamente. A cena do artista que oferece um talismã contra vampiros é um bom exemplo disso. Sim. A Carmila aceita na hora. A Laura fica cética. É interessante como essa cena mostra a postura de cada uma, né? Sim. É. A Carmila aceita porque ela reconhece o poder dos símbolos, dos rituais. Já a Laura duvida porque resiste a acreditar no que não entende. É como se a Carmila, por ser sobrenatural, tivesse mais ligada a esse mundo de crenças. E quando a Laura vê aquele retrato que se parece com a Carmila, o tema da identidade ganha força na história. O que você me diz sobre essa duplicação? O retrato é como um espelho, sabe? Reflete a dualidade da Carmila, sua ligação com um passado sombrio. Reforça a ideia de que ela não é só uma jovem, mas é uma criatura com uma longa história de horror que se repete. É como se o retrato revelasse a verdadeira face dela, escondida pela beleza. E os sonhos da Laura, cada vez mais vívidos, perturbadores, parecem se intensificar com a presença da Carmila. Como Le Fanu descreve essa conexão? Ele usa os sonhos para mostrar a influência da Carmila na mente e no corpo da Laura. Os sonhos viram um lugar onde a vampira age livremente, se infiltrando nos pensamentos e desejos da Laura. E a saúde da Laura também piora aos poucos, como se a energia vital dela estivesse sendo drenada. É como se a Carmila se alimentasse da essência da Laura, Exatamente. enfraquecendo física e emocionalmente. E a revelação de quem a Carmila é de fato acontece de forma brutal. Ou quando a Laura a encontra coberta de sangue. Essa cena é crucial. Confirma os piores medos da Laura. O horror aumenta. A partir daí, não há mais dúvidas sobre a ameaça da Carmila. A história caminha para um confronto inevitável. Sem dúvida. É como se a máscara caísse, revelando o monstro, e a chegada do General Spilsdorf, sedento por vingança. Introduz o tema da vingança na trama. Qual a importância disso na literatura gótica? A vingança é um tema frequente no gótico. Representa o desejo de justiça, de restaurar a ordem. Mas a busca por vingança pode levar à obsessão e perpetuar o ciclo de horror. É uma faca de dois gumes. Total. E a investigação do general revela a identidade da Carmila. A Condessa Mercala Karnstein, morta há muito tempo. Isso.
Qual a relevância dessa revelação? Ela aprofunda o horror, mostra que o mal que a Carmila representa é cíclico. É. Ela faz parte de uma linhagem de vampiros, Nossa. um legado de trevas que atravessa os séculos. É como se o mal fosse hereditário. É, exatamente. Passando de geração em geração. Transcende o tempo e a morte. E a cena na capela onde o túmulo da Carmila é aberto. Confirma o que ela é. É uma cena clássica do gótico, né? E- A confrontação final com o mal. A luta entre a luz e as trevas. A vida e a morte. Culminando na necessidade de destruir a ameaça. Para restaurar a ordem e a paz. Sim! Um confronto cheio de simbolismo, que aparece em várias histórias góticas. A necessidade de destruir o mal para a vida seguir em frente. Uma batalha épica. É. E o Barão Vordenburg, com todo o seu conhecimento sobre vampiros, apresenta as regras, as tradições que envolvem esses seres. Ele fala da importância dos nomes, dos anagramas, dos rituais. É fascinante como o Elefanu constrói essa mitologia. O Barão é como um contraponto, sabe? Toda essa atmosfera de horror, ele representa a razão, conhecimento, a tentativa de entender, de classificar o desconhecido. As explicações dele sobre os costumes dos vampiros, as fraquezas, dão a impressão de que, por mais assustadores que sejam, eles podem ser compreendidos e combatidos. É como se ele dissesse, calma, tem uma lógica por trás do horror. E falando em lógica, Carmila termina com a Laura marcada pela experiência. A sombra da vampira continua ali, mesmo depois da destruição. O que Le Fanu quis dizer com esse final? O final é ambíguo, né? Nos faz pensar sobre o trauma, como ele permanece. Sim. A Laura se livra da ameaça, mas carrega as marcas psicológicas. Como se a experiência com o mal tivesse deixado uma cicatriz na alma dela. Um lembrete da fragilidade da inocência e do poder das trevas. Um final perturbador, que nos deixa pensando. Será que a gente consegue se livrar do passado? Ou as sombras dos nossos medos nos acompanham para sempre? Essa pergunta vai além da história, né? E é essa a mágica de Carmila. Ela nos faz pensar, nos inquieta com questões que transcendem o tempo e o espaço. Isso que torna tão poderosa, tão relevante. Concordo. E o que me fascina é como o Le Fanu usa a linguagem para criar essa atmosfera. Sim. Densa, envolvente. Ele te transporta para o universo gótico com maestria. A linguagem é a ferramenta principal dele para construir o gótico. Ele usa descrições vívidas, diálogos sugestivos, uma narrativa que te prende. É como se ele te guiasse por um labirinto de sensações. Nossa. Medo, fascínio e repulsa, tudo junto. E a sutileza com que ele trata temas complexos, como a sexualidade feminina. Mesmo. Em uma época em que isso era tabu, ele explora o desejo e a atração entre mulheres, de forma insinuante. Sem dúvida. A relação entre Camila e Laura é fascinante e perturbadora. O Le Fanu, com muita habilidade, explora a ambiguidade. Amizade, fascínio, desejo. E essa ambiguidade fica ainda mais evidente nas diferentes traduções, né? Cada uma com suas nuances. É como se cada tradução mostrasse uma faceta diferente dessa relação. Sim. E aumentasse a complexidade da obra. E por falar em diferentes versões, as edições que vimos hoje mostram como as escolhas editoriais influenciam a leitura, né? Desde a inclusão do prefácio até a formatação do texto. As diferenças entre as traduções vão além das palavras. Sim. A falta do prefácio em algumas, por exemplo, tira do leitor o contexto original da obra, e a edição de 85 condensada pode ter alterado o ritmo, a intensidade da história. E essa edição de 85, sem mencionar que é condensada, nos faz pensar sobre a ética, né? Sim. A responsabilidade de manter a obra original intacta. Será que a editora quis suavizar a história? Minimizar as partes polêmicas, como a sugestão de homoerotismo? Fica a questão. É importante que o leitor saiba dessas escolhas e como elas podem influenciar a leitura. Sim. A literatura não existe no vácuo. Ela é sempre resultado de escolhas, interpretações, contextos históricos. E a ilustração na edição de 2010 mostra o poder da imagem, né? Adiciona uma camada visual à leitura. A ilustração pode reforçar interpretações, despertar a imaginação, até desafiar a leitura. As diferentes edições de Carmila são um convite a uma arqueologia literária, onde a gente explora as camadas de significado, as intenções dos tradutores, as influências históricas. E essa variedade de leituras, de interpretações, é o que torna a Carmila tão fascinante. Ela nos leva a um mergulho nos mistérios da alma humana.
nas sombras do desejo, nos horrores que se escondem. É uma obra que nos desafia a cada leitura, Sim. revela novos significados e nos confronta com questões que continuam relevantes. E por falar em questões relevantes, um dos pontos mais interessantes de Carmila é a exploração da ansiedade vitoriana, né? Sim. Em relação à sexualidade da mulher. É. A vampira, com toda a sua beleza e poder sobre as mulheres, representa os medos, os desejos reprimidos da época. A Carmila desafia os papéis de gênero, né? Totalmente. Ela transgride as normas, Uhum. assume um papel ativo na sedução. É. Ela representa a liberdade sexual. Prazer sem culpa, o poder feminino. Tudo isso era visto como ameaça para a moral vitoriana. É como se ela representasse os desejos e medos da sociedade, Sim. expondo as hipocrisias. A obra do Le Fanu vai além de uma história de vampiros. Sim. É um retrato da sociedade vitoriana, Uhum. com suas tensões, tabus, contradições, e a Carmila, a vampira, se torna um símbolo de rebeldia, Uhum. da liberdade, desafiando tudo. É incrível como uma obra do século XIX pode nos dizer tanto sobre o nosso tempo. É mesmo. As questões que o Le Fanu levanta sobre liberdade, desejo, repressão, continuam relevantes. Nos fazem pensar sobre os valores da nossa sociedade. Carmila é atemporal, nos convida a um diálogo com o passado, com o presente, nos faz questionar as normas, os papéis de gênero, a natureza do desejo. E essa capacidade de provocar, de nos fazer pensar, de nos confrontar com o que é complexo e incômodo, Sim. é a beleza da obra. Carmila não dá respostas prontas, Uhum. mas te convida a uma jornada Uhum. de descobertas, Sim. de reflexões, Sim. onde a gente explora a alma humana, os mistérios do Exato. coração. Concordo. E essa riqueza, essa profundidade que faz de Carmila uma obra-prima, que nos cativa e nos inquieta. É como se ela abrisse um portal para o nosso inconsciente. Revelando os medos e desejos da sociedade. Revelando medos e desejos reprimidos. É fascinante. E essa exploração da psique humana, junto com os elementos sobrenaturais. É marca registrada da literatura gótica, né? Com certeza. O sobrenatural, no gótico, vira metáfora para explorar temas como culpa, desejo, loucura. Em Carmila, a vampira não é só uma ameaça física, né? Ela invade a mente e o coração da Laura. E a Laura, como narradora, jovem, inocente e vulnerável, intensifica o horror, né? Totalmente. A gente acompanha a transformação dela, o fascínio pela Carmila crescendo e a saúde, tanto física quanto mental, se deteriorando. É como se a gente estivesse preso na teia, né? De sedução e horror, sem saber para onde correr. A narrativa em primeira pessoa coloca a gente na pele da Laura, compartilhando seus medos, desejos. É assustador. E essa sensação de aprisionamento, ela é reforçada pelo cenário, né? Sim, o castelo, as florestas, a atmosfera da Estíria. Tudo contribui. O cenário em Carmila é quase um personagem, né? É. Ele reflete o psicológico, o mistério, o horror. É como se a natureza conspirasse contra a Laura, prendendo ela num pesadelo. E a forma como Le Fanu descreve a transformação da Laura, tanto física quanto mental. É perturbador. É. É como se ela fosse consumida por dentro, uma força obscura que a domina. Nossa. O Le Fanu usa metáfora, simbolismo para descrever essa transformação. Explorando a beleza e o horror, o desejo e a repulsa, a vida e a morte. É como se ela estivesse num fio, sabe? Entre a luz e as trevas, sendo puxada para o lado escuro. E essa dualidade, né, é central em Carmila. A vampira, linda, sedutora, mas monstruosa. Ela desafia as categorias de bem e mal, né? Atração e repulsa. É como se o Le Fanu dissesse, o horror não está só no escuro, Exatamente. mas também naquilo que nos atrai, que nos fascina, que nos faz questionar nossos desejos, limites. Essa ambiguidade é o que torna a Carmila tão rica, complexa. Isso, verdade. Ela nos convida a refletir sobre a gente mesmo, né? Sobre a inocência, o desejo. A luta entre o bem e o mal. E as traduções, né, dão a chance de revisitar essa obra-prima. Sim. Explorar nuances, descobrir novas camadas. Cada tradução é uma nova interpretação, um novo diálogo com a obra. As escolhas do tradutor, a linguagem, o que ele inclui, o que ele tira, Sim. muda como a gente lê, como a gente entende a história. É como se cada tradução abrisse uma nova porta para o universo da obra. E essa multiplicidade de leituras, né, é o que faz a literatura ser tão incrível. Cada leitor, cada tradutor contribui para a construção do significado. É como se Carmila fosse um espelho, refletindo não só os medos e desejos da época, mas os nossos também. É verdade. E essa capacidade de transcender o tempo, de falar com diferentes gerações, culturas. É marca de uma grande obra. E chegamos ao fim do nosso mergulho em Carmila. Espero que vocês tenham ficado curiosos para explorar essa obra. Que é Sombras de Carmila,
com sua beleza e mistério, continuem com vocês. Instigando novas leituras, novas descobertas. Até a próxima! E que a literatura gótica continue nos guiando pelos labirintos da alma.